Aleluia. Vamos orar por mais uma vez, amém? Você concorda comigo? Pai, obrigado em nome de Jesus. Te dou graças por essa manhã. Eu te dou graças por essa palavra. Eu te dou graças pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Pai, eu te dou graças porque você sempre está a nos iluminar com a sua verdade. E nós nunca ficamos no escuro. Obrigado porque hoje de manhã é uma manhã de avanço. É uma manhã de entendimento. É uma manhã de consolação para que possamos entender, Pai, para que fomos verdadeiramente chamados, Senhor. Andar com você. Eu te dou graças porque pela fé podemos andar com você. Pela fé nós podemos desfrutar de momentos indescritíveis com você. Eu oro por esse entendimento chegando nas nossas vidas, Senhor, nesta manhã, para que possamos, Senhor, verdadeiramente viver a vida que você propõe na sua palavra para que vivamos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, meus irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 36. Nós vamos estar falando sobre andar com Deus, e eu quero falar propriamente a respeito de um personagem que me chamou muita atenção essa semana, enquanto eu estudava a palavra, e vai ser bem interessante e bem legal podermos crescer e aprender juntos hoje pela manhã. Graças a Deus. Então, todos acharam? Amém? Capítulo 10, o versículo 36 de Hebreus, diz assim: Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Diga comigo, perseverança. Em verdade vos afirmo. Deixa eu te falar logo que essa minha versão aqui, ela pode estar um pouquinho diferente da sua. Normalmente nós usamos Almeida, essa é uma versão King James. Aí se tiver uma diferençazinha, você vai ver que a concordância é muito parecida. Mas é porque nessa ministração eu preferi essa versão aqui. Mas vamos lá. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcancei plenamente. Diga assim comigo, plenamente, o que ele prometeu. Amém? A palavra diz assim que nós necessitamos de perseverança, para que depois de havermos feito a vontade de Deus, nós alcancemos plenamente o que Deus prometeu para as nossas vidas. E eu sei que todos nós temos anseios, temos sonhos diante de Deus, temos colocado várias coisas diante de Deus. Tenha certeza de uma coisa, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas sabe que nós precisamos perseverar? Diga assim, amém. É verdade, nós precisamos perseverar. Mas não é sobre perseverança que eu vou ministrar hoje pela manhã. Vamos continuar lendo. Versículo 37 diz: Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. E versículo 38 diz assim: Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, no entanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem. Diga, eu sou dos que creem. Aleluia. Mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Aí no capítulo 11, a palavra, o escritor ele começa a conceituar o que é fé. Eu sei que você já leu isso. Ele fala que fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos, é a prova daquilo que não podemos ver. Então, esses são os fundamentos do conceito da fé. O que é fé? Fé é exatamente do jeito que está escrito aqui. No versículo 2 ele fala, portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. É sobre esses antigos que eu quero falar, propriamente sobre uma pessoa antiga que eu quero falar para você hoje pela manhã. Ela vai estar no versículo 5. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. Me impressionou muito ao estudar sobre ele. E diz assim, por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes do seu arrebatamento havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. E aí, quando você para analisar esse versículo, queridos, você vai ver um homem que andou pela fé e que agradou a Deus. E porque ele agradou a Deus, ele andou com Deus de uma maneira tão intensa, queridos, que Deus disse, ei, rapaz, já chegou o seu tempo, venha para cá. Mas não chegou o seu tempo ao ponto dele precisar morrer, ou passar pela morte. Não, ele veio com tudo, com toda a bagagem, porque ele já estava num nível de entendimento.
num nível de comunhão com Deus tão intenso que Deus disse, ó, vem, já chegou a tua hora. E eu comecei a pensar, rapaz, como é que a gente consegue esse nível de fé? Porque não, Deus não faz acepção de pessoas, mas sabe, queridos, nós precisamos, em primeiro lugar, e aí lembre do versículo 36 no que nós vamos ministrar, necessitamos de perseverança. E muitas vezes nós falamos sobre perseverança, sobre objetivo, no que diz respeito a conquistarmos aquilo que tem como proposta de vida para as nossas vidas, vamos dizer assim. Mas sabe que nós precisamos perseverar em seguir ao nosso Deus? Caleb, lá no capítulo 14 do livro de Josué, ele diz assim, que ele perseverou em seguir o Senhor. Então, sabe que nós precisamos perseverar em viver uma vida de filho de Deus, queridos? E não abrir mão dessa vida, que é uma vida sobremodo excelente. E sabe que isso tudo tem a ver com fé? E aí nós vamos entrar agora na história desse homem. Eu queria que você entrasse comigo lá em Gênesis capítulo 4. Antes do capítulo 5, vamos começar pelo capítulo 4 para entendermos um pouquinho sobre... E aí na palavra, quando você começar a dar uma estudada, você vai ver as genealogias das pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. Todas as palavras, elas sempre vão ter um significado muito profundo. Então, quando você começar a estudar até fulano, filho de Cicrano, irmão de Beltrano, mas que fez isso, preste atenção, porque vai ter uma coisa muito singular ali que vai te ensinar poderosamente. E no capítulo 4, eu sei que você conhece, não olhe para a sua Bíblia, quem foi que... existiam dois irmãos, Caim e Abel, na verdade. Quem matou quem? Estamos na escola, amém? Caim matou Abel, não é verdade? Aí vamos lá. Capítulo 4, versículo 14. Nós não vamos ler essa história porque você acabou de confirmar que conhece que Caim matou Abel. Versículo 13 do capítulo 4. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar me matará. Na verdade, aí você começa a ver um homem, ele querendo encobrir o seu pecado, o seu erro diante do Senhor, dizendo: ei, rapaz, Senhor, isso é muito pesado para mim. Essa consequência é muito pesada para mim, mas olha como Deus é misericordioso, queridos. Ele diz, olha, contudo, versículo 15, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal. A palavra não fala o que é, eu não vou entrar nesse mérito. Para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Aí duas palavras aqui interessantes, Nod e Éden. A palavra Éden significa lugar do prazer, ou lugar de satisfação. E a palavra Nod, me permita a pronúncia, não sei se a pronúncia certa seria essa, significa terra de peregrinação, ou terra de escassez. A palavra diz que esse homem ele se retirou da presença de Deus e foi morar nessa terra, terra de peregrinação, que era longe da presença de Deus. E aí você começa a entrar na história de Caim, você vê que ele encontrou uma mulher, que ele coabitou com essa mulher e teve o seu primeiro filho. E o nome do primeiro filho dele chamou-se Enoque. Mas será que é o mesmo Enoque que nós falamos agora lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5? Quem acha que não levante sua mão. Vou logo dizer que não é a mesma pessoa, tá certo? Caim teve os filhos chamados Enoque, ou seja, você continuar lendo, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Depois, quando nós formos ler o capítulo 5, você vai ver que Adão teve outro filho chamado Sete. E Sete teve um filho chamado Cainã, Enoque, depois Jared, Maalael, Matusalém e Lameque. Cainã significa a mesma coisa de Caim. Se você for para os originais, significa a mesma coisa. Mas aí você começa a olhar a história desse homem, Caim, e a sua descendência, e você começa a observar o tipo de atitude na vida daquelas pessoas, daqueles descendentes de Caim. E um particularmente me chamou muita atenção, e você vai ver isso no versículo 23. Na verdade, esse homem, ele chamou para si, ele se casou com 2 mulheres, e no versículo 23 ele diz assim: então Lameque
vangloriou-se diante de suas esposas, chamada Ada e Zilá. Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque. Escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Olha que arrogância nesta pessoa, nesse homem. E aí você começa a pensar, então, geralmente, isso é porque ele é da raiz de uma pessoa ruim. E aí deixa eu te falar uma coisa agora, abrir um parênteses dentro dessa ministração. A palavra do Senhor fala em Ezequiel, capítulo 18, versículo 1, diz assim: que provérbio é esse que vocês dizem em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotoaram. Então não devemos dizer esse tipo de provérbio. Deus estava dizendo assim: a alma que pecar é essa que vai morrer. Então não existe maldição hereditária. Diga amém. Não existe maldição hereditária. Quando você ouvir alguém pensando dessa forma lá fora, isso não existe, isso não está dentro da palavra. Agora, sabe que nós temos a responsabilidade de criar os nossos filhos no caminho que eles devem andar? Amém? Porque quando ele for mais velho, ele não vai se desviar do caminho. E qual o caminho? O caminho da palavra, o caminho da retidão e da justiça. Então, esse homem, Caim, se você for perceber a atitude dele, se depois você quiser estudar as atitudes desse homem, você vai ver que eram atitudes de uma pessoa caída e de uma pessoa que não tinha vontade de servir nem de agradar a Deus. Por mais que Deus o tivesse dito, olha, ninguém vai te matar, eu vou colocar um sinal em você. E você começa a ver a descendência desse homem tão ruim como ele foi. Mas por quê? Não foi porque Deus quis. Não foi porque Deus disse que seria assim. Mas foi porque os ensinamentos e os fundamentos estavam totalmente errados. Então esses homens, eles não queriam ter comunhão com Deus ao ponto desse descendente de Caim, Lameque, dizer, rapaz, eu matei um porque me causou um dano. E matei uma criança porque me ofendeu. Se meu pai, Deus disse que ele vai ser vingado 7 vezes, então eu vou ser vingado 70 vezes 7 se alguém me tocar. Então ele estava se vangloriando da palavra. Ele estava dizendo que ele não precisava de Deus, porque ele era melhor do que Deus. Mas aí nós vamos começar a entrar numa história muito particular. E aí quando eu vou falando essas coisas, queridos, vai traçando um paralelo com algumas pessoas ou com alguns tipos de atitudes que você conhece. Pessoas que buscam depender de Deus e pessoas que buscam não depender de Deus, se acham melhores do que Deus, acham que não precisam de Deus, acham que não precisam da instrução da palavra de Deus. Eu te digo, essas pessoas, elas muitas vezes elas não vão ter uma felicidade plena. Elas não vão ter uma realização plena. E te falo, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não providenciou as bênçãos, mas é porque simplesmente elas decidiram não andar com Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá. Capítulo 5. Glória. Aleluia. Você vai ver que pelo menos 5 ou 6 descendentes de Caim e Sete, eles têm nomes de filhos bem parecidos ou idênticos. Aí nós vamos ver aqui. Vamos no versículo 25 do capítulo 4. Novamente, Adão teve relações sexuais com a sua esposa e ela lhe deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete. Sete quer dizer, nos originais, designado para ocupar outro lugar. Vocês sabem que o lugar é de Abel. Chamou de Sete, exclamando, Deus me concedeu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos. Aí nós paramos para ver agora Enos. O que quer dizer Enos? A terminologia quer dizer a mesma coisa de Adão. Homem feito do barro. E aí você começa a perceber uma atitude nesse menino, nesse filho, diferente do outro. Primeira coisa, isso me veio ao coração, honra. Ele desejou honrar ao pai dele, dizendo, agora eu vou colocar o nome do meu primeiro filho no nome do meu pai. Atitudes, diga assim comigo, atitudes. Aleluia. Sete foi pai e deu ao seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. Já pensou? Por que esse menino foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor? Será que alguém ensinou a ele? Eu digo a vocês, ensinou sim.
E sabe, queridos, uma coisa quando ela começa certa, existe um provérbio, isso não está na palavra, viu? Mas eu gosto muito de pensar sobre isso. Uma coisa quando ela começa certa, ela tende a terminar certa, sabia? Agora uma coisa quando começa errada, com os princípios errados, ela sempre vai terminar de forma errada. E aí você começa a perceber a atitude desse filho, desse menino. Colocou primeiro, ele quis honrar o pai dele. Diga assim, honra, agrada a Deus. Aleluia. Mas vamos continuar lendo aqui, que nós vamos chegar em Enoque. Glória. Versículo 18 do capítulo 5, para nós não lermos, não nos arrastarmos muito. Aí você vai começar depois, se quiser olhar a genealogia desse filho de Adão, chamado Sete, você pode ficar à vontade, é muito interessante. E diz assim, versículo 18, quando Jared completou 172 anos, gerou Enoque. Sabe o que quer dizer essa palavra Enoque? Dedicado. Aleluia. A palavra Enoque, ela significa dedicado. O que é que o pai de Enoque quis fazer? Esse menino agora, ele vai ser dedicado a alguém ou a alguma coisa. Menino, você é dedicado. Tudo na palavra de Deus, quando você começar a estudar, principalmente no Antigo Testamento, queridos, ela sempre que tiver um nome, tem um significado por trás dela. E se você puder pesquisar sobre, eu te aconselho que é muito enriquecedor e é tremendo. Isso me alegra demais. E aí quando você percebe, queridos, por que o pai colocou o nome do menino dedicado? Se pararmos para pensar, dedicado. O menino bebezinho, mas o pai já começou a colocar instruções no coração dele, diferentemente do outro, de Caim com seu filho chamado Enoque. E você começa a olhar a passagem lá de Caim, do capítulo 4, a primeira coisa que o pai Caim colocou no filho Enoque foi, vou fazer uma cidade com o nome desse menino. Mas esse aqui disse, você agora é dedicado a alguém ou a alguma coisa. Ele estava dizendo dedicado a quem? A Deus. Diga assim, dedicado a Deus. E sabe, queridos, que nós somos dedicados para Ele? Amém? Quando nós nascemos de novo, queridos, no mesmo instante que nós nascemos de novo, nós fomos apresentados a Deus inculpáveis, santos, justificados por quem? Pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas para que nós somos dedicados para Deus? Essa é a pergunta. Nós fomos dedicados para Deus por Jesus, isso é verdade, mas para que nós somos dedicados para Deus? Para viver uma vida diferente. Esse menino, ele estava começando, naquele momento, a viver ou a entrar num novo estilo de vida que era diferente dos demais. Mas sabe que ele entendeu isso? E nós vamos ver na palavra. Ele entendeu o que é ser dedicado. Ele entendeu quem é Deus na vida dele. O que significa ser filho de Deus, o que significa ter comunhão com Deus. Esse menino dedicado entendeu essa verdade. Vamos lá, versículo 19. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared, que é pai de Enoque, foi 962 anos. Depois morreu. Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Aleluia! Olha que coisa. Quando eu li isso aqui, queridos, eu me alegrei demais. Porque olha o que, é que a palavra de Deus fala. Diz que ele viveu 65 anos e gerou um filho chamado Matusalém. Depois que ele gerou esse filho chamado Matusalém, diz assim que Enoque andou com Deus mais 300 anos. Não diz que Enoque ficou na terra gerando filhos e filhas, tendo comunhão com algumas pessoas e talvez tendo comunhão com Deus. Não, ele primeiro colocou Deus na vida dele. Ele andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Aleluia! Olha que ensinamento tremendo para mim e para você, queridos. O que é que está em primeiro lugar na sua vida? É andar com Deus? É viver uma vida em Deus, uma vida intensa em Deus? Ou viver simplesmente pensando nas coisas naturais ou nas coisas desse mundo? O que te enriquece mais? O que te traz mais prazer? São as coisas desta vida ou são as coisas do reino de Deus? Eu não digo nem são as coisas do reino de Deus, porque eu não vejo que no reino de Deus existem coisas. No reino de Deus existe um Deus que é rei de tudo.
O que tem que ser mais importante para a nossa vida? O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Quando isso é mais importante, tudo vai bem, queridos. E essa pessoa, queridos, olha, não existia Bíblia, não existia o Antigo Testamento. Nesse tempo não existia nada disso. Não existia a língua hebraica. Não existia essa língua ainda hebraica. Não existia nada disso. Mas existia alguém que entendeu um princípio, sabe? Deus estabeleceu os princípios dele desde a eternidade. E quando alguém entende esses princípios, ele vai passando de filho para filho, de filho para filho, e aquele filho entende esse princípio e vive sobre ele, querido, é sucesso. Aleluia! Isso é tremendo, queridos, quando ele diz, olha, depois que gerou a Matusalém, ele poderia ter pensado, rapaz, consegui conquistar agora, porque uma das coisas mais importantes para o povo antigo, sabe o que era? Gerar descendentes. Eles se tornavam completos como família quando eles começavam a gerar descendentes. O clã, a família iriam crescendo. Normalmente essas pessoas eram nômades. Eles viviam de um lugar para outro, conquistavam espaço e territórios também. Mas olha o que foi que esse homem fez, queridos. O que é que ele pensou da vida dele? Um homem que recebeu o nome de dedicado, e ele foi dedicado até o fim a Deus. Porque, queridos, ele pensou assim: o que eu preciso agora simplesmente é para a minha vida andar com Deus. E diz aqui que ele andou com Deus mais 300 anos. Ele viveu 65 anos, e a palavra de Deus não diz como ele, mas diz que ele viveu 65 anos e gerou um filho. Mas depois disso, queridos, mais de 300 anos andando com Deus. Toda a duração da vida de Enoque foi 365 anos, versículo 23. Versículo 24 diz, Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Diga assim, Enoque andou sempre. E para o que é que nós fomos chamados? Me digam, meus irmãos, nós fomos chamados para andar sempre com Deus. E aí quando você começa a fazer um paralelo com o que a palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 10, versículo 36, o que é que a palavra nos ensina? Que nós precisamos de perseverança. Sabe por quê? Porque muitas vezes a palavra de Deus não mostra aqui, mas você acha que a vida desse rapaz dedicado foi nas nuvens, flutuando nas nuvens, onde ele não passava por nenhum tipo de circunstância nem de dificuldade? Não. Tenho certeza que ele deve ter passado pelas suas circunstâncias, mas ele tinha um objetivo na vida dele. Na vida dele existia um foco. E eu posso lhes assegurar que perseverança era um deles. Para quê? Para olhar para o alvo. Para saber que esse objetivo de vida não poderia ser atrapalhado. E que só dependia dele não desligar ou não desconectar. Aleluia. É mais ou menos, eu não sei, agora nós ainda não temos, nós estamos pensando em adquirir. Tem um tipo de aparelho que você coloca no carro que é Bluetooth, né? Para você poder, quando quiser falar, sem estar com o telefone no ouvido. Muitas pessoas usam esse tipo de equipamento para facilitar a sua vida. Mas, preste atenção, para que aquele equipamento funcione, ele precisa primeiro de uma conexão de outro aparelho, né? Ele está lá no carro, mas eu que sou possuidor de um aparelho celular, eu preciso fazer uma conexão. Não é isso? Eu preciso estar conectado com aquele outro dispositivo, para que o benefício possa me alcançar. Então, eu vou estar lá num ambiente totalmente tranquilo e desfrutando desse benefício. Por quê? Porque existe uma conexão. Porque existe um parelhamento. Porque tem aparelhos também que eles não existe o parelhamento, porque são de outro tipo de operador, acredito, ou de outro tipo de fabricante, operadora não, de outro tipo de fabricante, que não se conecta com aquele. O sistema operacional, eles não se casam. E sabe, queridos, o nosso sistema operacional de agora, como filhos, só se conecta com o Pai. Não se conecta com o mundo, não existe conexão mais nenhuma com o mundo. Por isso que ele diz lá, depois do versículo 36 de Hebreus, olha, ele não se agrada de quem retrocede. Antes ele diz, o meu justo ele viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não vai ter prazer nele.
E o que é que nós temos que fazer? Ter essa consciência que nós já estamos conectados, e essa conexão ela não vai cair. Ela não depende. A velocidade dessa conexão, olha, queridos, é top. Se existe o 4G já aqui, de Deus é 1000G, 200.000G, não cai. Conexão que não se perde, que não está tão distante, porque algumas pessoas pensam assim, mas rapaz, mas Deus está tão distante que para andar com Ele é muito difícil. Eu te digo, não, Deus não está tão distante, Ele está habitando dentro de nós, irmãos. Ele é tão bom e tão maravilhoso que Ele decidiu, Ele habita nos céus dos céus, Ele é maravilhoso, excelso, grandioso, poderoso, mas Ele disse, mas eu vou habitar dentro dele também. E essa conexão, queridos, está próxima, eficaz, ela é eficiente, ela não muda, ela não distorce, ela te faz avançar, ela te deixa claro como você tem que seguir, como você tem que andar, mas é preciso que nós paremos e ouçamos o que ele está nos falando. Aleluia! E foi isso que esse homem fez, queridos, ele andou com Deus. Mas como é que se anda com alguém que você não vê? Diga assim comigo, pela fé. Então esse homem é um exemplo de fé, ele está na galeria. É conhecido esse capítulo 11 como a galeria dos heróis da fé. Então você pode ter certeza que esse homem é um herói da fé. E sabe, queridos, que nós podemos ser os heróis da fé da nossa história? Quando nós decidimos, independente de qualquer coisa, eu vou andar com Deus. Ah, mas aconteceu isso, mas disseram isso de mim. E se você parar para pensar, esse homem ele tinha alguns primos, né? E olha que os caras eram cruzeta, viu? O povo cruzeta, e eu não sei se eles moravam perto do outro, a palavra ali não fala. Mas, meu amigo, pelo exemplo, ele não seguiu os primos dele, mas os pais, olha a responsabilidade de você, pai. Pela responsabilidade dos pais em encaminhar o filho, dando o nome a ele, dizendo para onde ele teria que seguir, esse rapaz ele seguiu o plano. E a vida dele foi um sucesso tão grande que Deus disse, ei rapaz, tu não está mais nesse nível aí não, vem para cá logo. Você não precisa passar pela morte não. Você não precisa passar por isso não. Você vai vir lá hoje e agora para cá. Você não precisa viver 800 anos, porque você já viveu, você já chegou num nível tão alto que não faz mais sentido você estar aí. Venha para cá. Aleluia. Sabe, irmãos, para a gente tem que existir esse inconformismo. Não faz mais sentido. Olha, eu não estou dizendo que nós temos que ser irresponsáveis na nossa vida do dia a dia. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você tem que largar as coisas lá fora, o seu trabalho, as suas responsabilidades como pai, como filho, como estudante. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos e devemos seguir também esse plano. Mas sabe que sobre esse plano existe um muito maior e dentro de nós, queridos, e é aí onde nós podemos nos perder em algum momento. Quando nós nos tornamos mais conscientes do que está por fora e nós não atentamos para o que está dentro. Aleluia. Então, dentro de nós, porque tem que existir esse inconformismo. Rapaz, não faz sentido. É você pensar, rapaz, não faz sentido para a minha vida eu estar tão agarrado, vamos dizer, numa coisa natural que me faça perder a comunhão com Deus. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Quando você chega em casa do seu trabalho, você consegue dormir ou você fica só pensando no seu trabalho? Quando você chega em casa do seu trabalho, você consegue orar e ter comunhão com Deus ou você fica só pensando no seu trabalho? Nas coisas, no dia a dia, e amanhã, a minha conta, o meu negócio, e isso e aquilo outro. Isso não é andar com Deus, querido, isso é andar naturalmente. Aleluia. E eu vou te falar, desafios e dificuldades, eles vão sempre vir para todas as pessoas. Mas uma vida vivida pela fé, andando com Deus, queridos, ela vence todo e qualquer tipo de dificuldade, de circunstância. Por quê? Porque você e eu estaremos mais conscientes do que está dentro de nós. Estaremos mais conscientes de um reino que é sobre esse reino. Estaremos mais conscientes de um Deus que é o Deus do universo e que criou todas as coisas e é o nosso Deus e Pai. Aleluia! E sabe que vai chegar um momento, queridos, que Deus vai tomar você e vai te tirar desse problema e vai colocar onde você precisa estar. Mas como é que se descobre essas coisas? Qual é o mistério, né? Tem uns irmãos que dizem, o mistério. Tem o mistério de Deus, que aí, o mistério de Deus é o pessoal logo dá um pinote, né? Sabe como é esse mistério, irmãos?
é simplesmente você ter o seu tempo com Deus. Porque no seu tempo com Deus é a mesma coisa para quem é casado, sabe que precisa chegar em casa e ter aquela conversa, sabe que precisa chegar em casa um ouvir o outro, sabe que precisa ter aquela comunhão. Para quem é irmão, como é bom quando você é irmão, chega com seu irmão, senta e conversa, bate aquele papo. Mas muito maior é com Deus, irmãos. E muito melhor é com Deus quando nós, como filhos, entendemos que andar com Deus é viver uma vida de comunhão. E sabe que nessa vida de comunhão é onde Deus vai te tirar. Como é que Ele vai te tirar? Ei, fulano, tu está aqui, mas vai para ali. Você foi tirado de um lugar para o outro para não ver morte, ou não ver dificuldade, ou não ver situações difíceis na tua vida, porque andou com Deus, viveu uma vida com Deus, uma vida intensa em Deus. E deixa eu te dizer algo, queridos. Deus, algumas pessoas pensam que muitas vezes Deus está tão distante delas. Não, verdadeiramente eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, mas Deus, não, Deus ele está num lugar muito, muito santo, num lugar muito blindado, que talvez se eu falar eu possa aborrecer a Deus. Talvez se eu falar, eu não sei se Deus vai me ouvir, porque eu sou tão pequeno. Deixa eu te dizer uma verdade. Deus verdadeiramente está num lugar muito santo. Deus não habita onde existe pecado. Deus está num lugar blindado. Deus está num lugar perfeito. Deixa eu te dizer onde Deus está? Dentro de nós. Aleluia. Por quê? Eita, dentro de mim? Como dentro de mim? A palavra diz que nós somos santos. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Nós somos santos e por isso, e porque nós somos santos, como é que eu sou santo? Porque Ele nos fez santos. Aleluia. Simples assim, não foi porque eu merecia, não foi porque eu trabalhei para ser santo, não. Porque Ele quis assim. Ele te fez santo. E porque Ele te fez santo e passou a habitar dentro de você e de mim, podemos andar com Ele. No Antigo Testamento, Deus disse assim: eu preciso estar no meio do povo. Quando o povo saiu do Egito, Deus disse: eu preciso estar no meio do povo. Construiu para mim um tabernáculo. E Ele chamou 2 homens. E esses homens construíram aquele tabernáculo. Fizeram perfeito, perfeito, perfeito. E existia um lugar, que era o lugar, o Santo dos Santos. E ali era onde Deus estava, habitava e se manifestava. Mas as pessoas não tinham acesso a esse lugar. Mas Deus estava no meio deles. Mas as pessoas não tinham como estar naquele lugar por causa do pecado. E aquele momento, queridos, da história mostra o amor de Deus por nós nesse tempo de hoje. E que nós temos que valorizar, porque naquela época Deus já estava apontando, vai chegar um dia que eu vou estar no meio do povo, e o Santo dos Santos é o lugar onde eu vou sempre estar. E esse lugar, os Santos dos Santos, vai ser dentro do povo agora. Aleluia, mas sabe, esse Santo dos Santos, ele, como é que ele se deu? Como aconteceu isso? Quando Jesus morreu naquela cruz, que o sangue foi vertido na cruz do Calvário, naquele momento, o sangue dele, a Bíblia diz que o sangue dele nos purificou de todo o pecado. E a palavra diz, olha, pois tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos. Amém? Tem ousadia, você é filho agora. Você pode ter essa comunhão com Deus. Já pensou que coisa maravilhosa, queridos? E muitas vezes nós não desfrutamos disso. Aleluia. Como filho de Deus. E deixa eu te dizer algo, esse homem Enoque, ele não teve o privilégio que nós temos hoje. Porque o Espírito Santo não habitava dentro dele. Amém? E se você depois ler o livro de Hebreus, você pode constatar, você pode fazer o rema, e talvez daqui a 2 ou 3 matérias você vai ver a matéria chamada Aliança de Sangue, que é tremenda. Aleluia! Mas sabe, queridos, nós precisamos ter essa consciência para desenvolver uma vida de filho que agrade a Deus. E a Bíblia diz lá no capítulo 6, no capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Como é que eu vou me aproximar de alguém se eu não tiver comunhão com ela? Fica difícil, não fica? Como eu me aproximo de alguém? Xandinho, conheço Xandinho.
conheço algumas coisas da vida de Xandinho. Por quê? Porque nós temos comunhão. E comunhão, queridos, não é apenas um monólogo, ou não é apenas um só falando. Não, Deus quer te ouvir, Deus quer falar com você, queridos. Deus quer saber dos teus sonhos, Deus quer compartilhar com você coisas dele também. Então você precisa entender, e eu também, que nós temos uma posição excelente hoje de que de filhos e somos habilitados a andar com Deus. Essa semana, essa vai ser interessante. Essa semana estava com o Fábio em casa e caiu um e-mail na minha caixa lá dizendo assim: a sua CNH ela está com problema. Como aquele negócio de pontuação, né? Oxi, eu não recebi multa. É como se você atingir uma pontuação, você perde a habilitação por um tempo, de um ano. Eu trabalho viajando, eu preciso da minha habilitação. Eu disse, não acredito nessas coisas. Aí o que foi que eu disse a Fabi? Isso é um vírus. Aleluia. Isso é um vírus. Mas eu vou no site oficial. Aí entrei no site oficial, que é o site do Detran, habilitação, não, documento habilitado, registro habilitado. Sabe o que é que o diabo gosta de fazer, queridos? Trazer um vírus para a nossa vida e dizer, ei rapaz, tu tá longe. Ei rapaz, tu não pode ter comunhão com Deus não. Tu lembra que tu fez no passado? Pisou no rabo do gato, tirou o doce do menino, fez alguma coisa que não devia. Fica longe de Deus, tu não tem comunhão mais com Deus. Tu não é, a palavra, olha o que é que o diabo diz. A palavra de Deus não diz isso? Que o salário do pecado é a morte? Você logo se recua e diz, é verdade. E agora? Não posso. Mas quando Deus diz, olha, dos teus pecados eu não me lembro mais. Aleluia. Aí você consulta o site oficial. Onde é que está o site oficial? A Bíblia. A Bíblia diz, ó meu irmão, você é filho de Deus, você nasceu de novo, você é sacerdócio santo, povo adquirido. Aleluia. Aleluia. Então nós somos isso, queridos. E eu te pergunto, devemos ou podemos estar perdendo mais tempo nessa vida? Não. Nós, ao sairmos daqui hoje, queridos, temos que ter essa consciência e não deixar nada nem ninguém roubar essa verdade de você. É bem certo, deixa eu te dizer, deixa eu te alertar, é muito certo que a vida de crente não é uma vida de viver brincando. Ah, brincando de que forma? Não, eu sou santo, Deus me ama, então eu posso, eu vou dar umas pecadas aí, eu peco, 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 peco. E aí não, mas Deus me ama e não tem problema nenhum. Não, não é assim. Quem disse que é assim, crente? Não, a palavra de Deus diz que o salário do pecado verdadeiramente é a morte, mas, queridos, existe uma graça e uma misericórdia disponibilizada por Deus e nós não podemos estar, como a palavra de Deus diz, pisando ou fazendo menção de, como é que é a palavra de Deus? Eu não me lembro agora, mas é como se você tivesse, como é que diz o início? Eu acho que é lá em Gálatas que diz pisando, não me lembro agora. O versículo eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro, mas é você estar desconsiderando o sacrifício do Senhor. Não, não, eu vou continuar. Deus me ama, vou continuar pecando. Não, irmãos. Não é isso. E se existe alguma coisa que você precisa crescer, se coloca diante de Deus. Ah, Senhor, eu preciso crescer nessa área. Então se coloca diante de Deus e faz como ele disse àquela mulher que foi pega em adultério. Não faça mais não. Ei, rapaz, eu te perdoo, mas não faz mais não. Deixa isso de lado. Porque a vida de comunhão com Deus, queridos, é uma vida de livro aberto. E onde você vive com Deus e diz, Senhor, tem coisas que não, eu sei que não tem agrado, porque ninguém aqui é perfeito nesse ambiente. Deixa eu te dizer logo, não existe ninguém aqui perfeito. Todos estamos crescendo, mas sabe que tem que existir uma atitude no nosso coração de que, se eu ando com Alexandre, eu sei do que Alexandre gosta, do que Alexandre não gosta, se eu vou fazer o que ele não gosta uma vez, ele vai dizer, rapaz, eu não gosto disso. Então, se eu sei disso, eu não vou fazer de novo. Por quê? Porque eu amo, porque ele é meu irmão, porque eu o considero. Do mesmo jeito é com o Senhor. Se você fez alguma coisa que Deus sabe que Deus não gosta, não faz mais não, irmão. Deixa de lado. Por quê? Porque você considera. O temor de Deus é você respeitá-lo. Amém? E quando você o respeita, você está andando com ele. Ah, eu errei. Não, não se preocupa, Deus ele vai te resgatar e vai te colocar na posição. Mas a partir daquele momento que caminha com Deus de maneira íntegra, amém? Isso é viver uma vida de um relacionamento e de uma comunhão com Deus, queridos. E vai ficar tão fácil, sabia? Viver essa vida de cristão, de filho, de andar com Deus é uma vida fácil. É uma vida onde você vai desfrutar de momentos ricos com Deus.
É um momento onde você vai se apresentar para você dificuldades. Porque, deixa eu te lembrar novamente. Não, a vida de você viver flutuando. Não, você vai estar andando normalmente. Sabe que algumas vezes vão se apresentar dificuldades, mas Deus vai te dizer como sair delas. Agora, tem algumas pessoas que às vezes se tornam tão insensíveis por não ter comunhão com Deus, por não estar andando com Deus. Aí como é que se anda com Deus? Lendo sua Bíblia, orando, falando com o Espírito Santo, orando em outras línguas, falando com Ele. Algumas pessoas se tornam insensíveis por quê? Porque não consideram Ele ou a Ele. Não consideram a sua presença, não consideram o seu senhorio sobre sua vida, então se tornam insensíveis. O Espírito Santo deixou de falar? Não. Ele vai estar sempre falando, mas nós nos tornamos, como a palavra de Deus diz, nós nos tornamos insensíveis. Por quê? Porque nós não consideramos a presença nem um andar com Deus de maneira efetiva e de amor. Aleluia. Eu vou ler só o último versículo para nós encerrarmos. Volta lá em Hebreus, capítulo agora 12, versículo 1. Versículo 1 diz assim: Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Versículo 2: Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. O que é que a palavra de Deus nos ensina aqui? Olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha. Então, você sabe o que é que te atrapalha. Você sabe na sua vida o que te atrapalha de ter uma caminhada com Deus efetiva. Então, se você sabe, solta essas coisas. Tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Sabe que tudo que não provém de fé é pecado? Amém? Tudo que não provém de fé é pecado. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Não é uma caminhada, é uma carreira que está proposta para nós, para a nossa vida de filho, proposta pelo próprio Jesus, como ele diz no versículo 2, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Foi ele quem fez, que é o autor. Ele começou a escrever e quer juntamente conosco viver uma vida abundante. Te mostrar que nele existem as saídas, te mostrar que nele você pode, mostrar que nele você é um sucesso, mostrar que nele você vai conquistar, mostrar que nele os seus sonhos vão se realizar, mas é preciso uma vida de comunhão, andando com Deus e colocando esse Deus e esse Rei em primeiro lugar acima de qualquer coisa. Amém? Acima de qualquer coisa na sua vida, coloque Ele. Amém? Dinheiro não é mais importante do que Deus. Pessoas não são mais importantes do que Ele. Porque se no seu pensamento, rapaz, eu não posso viver sem isso. Tu escuta o teu coração e tenta entender. Será que eu estou colocando isso na frente de Deus? Porque se tiver, você precisa repensar. Seu filho não é mais importante do que Deus. Seu marido ou sua esposa não são mais importantes do que Deus. Ele tem que estar em primeiro lugar. Quando ele está em primeiro lugar, queridos, não se choque com o que eu estou dizendo não, porque é verdade, viu? Quando ele está em primeiro lugar na sua vida, tudo vai dar certo. Eu não estou dizendo que você vai colocar Deus em primeiro lugar e desprezar as pessoas, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você vai amar as pessoas com o amor do tipo de Deus. E vai ficar tão bom, queridos. Aleluia. Mas quando você coloca as coisas ou o mundo na frente de Deus, você não vai conseguir nem se amar, nem amar as pessoas. Porque vai estar com um tipo de vírus dentro de você que não é o de Deus. E vai corromper o sistema. Vai acabar com o HD. O disco que é rígido, né? Tem um negócio no disco rígido, né, Alexandre? Corrompe o disco rígido, depois tem que formatar. E aí tem que ir para a oficina, vai consertar. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você fique sempre funcionando plenamente. Quando o Espírito Santo ligar, rodou.
já acessou o sistema virtual de Deus e você vai estar lá navegando e funcionando como tem que funcionar. E se houverem, tem um antivírus que quando tem uma ameaça, ele diz, ameaça, né? Alexandre botou Xandinho, botou um antivírus lá quando eu meti um pendrive lá para baixar um negócio no meu computador, é a ameaça. Foi mais o pendrive de Gera. Dizer ela. Foi uma ameaça. Eu digo, oxê, tira. Se ela estiver assistindo, hein? Vai me pegar mais tarde. Né? Mas foi. Pum, ameaça. Vai. É. Aí, puf, o nomezinho ameaça. E vai ser desse. Sabe o que o Espírito Santo diz pra gente, queridos? Quando nós estamos caminhando com Deus, andando com Ele, quando vem coisa errada, vem logo lá dentro, ameaça. Aí sabe o que é que você faz? Você passa um scan, não é um scan, Xandro? O scan é o que? A palavra. A palavra de Deus diz isso. Eu sou mais do que vencedor, diabo. Eu não tenho que andar com medo, eu sou o filho de Deus. E naquela hora aquilo é limpo, queridos. E vai para a lixeira. Não tem um negócio no computador que é o lixo, né? Aquilo que não presta, a gente está sempre jogando, limpando a máquina. Jogando. Mas tem um momento que tem que desfragmentar o disco, né, Alexandre? Quando os arquivos estão tudo bagunçados, quando você não consegue organizar a sua vida espiritual, sabe o que é que você tem que fazer? Desfragmentar o disco. O que é desfragmentar o disco? É colocar tudo em ordem, alinhar os arquivos, né? Assim? Como é que você faz isso? Quando você começa a orar em outras línguas. Aí vai desfragmentando, vai organizando os arquivos da sua vida, vai ficando tudo em ordem, que é assim que Deus é. Deus é organizado e Deus é excelente. E quando você começa a orar em outras línguas, você vai estar andando com Deus, vai estar se enchendo de Deus e vai ficar tudo em ordem. E quando está em ordem, aí o equipamento começa a rodar com mais eficiência. E todos nós queremos, queridos, rodar com eficiência. Nós queremos que a nossa vida seja uma vida plena e com eficiência, onde você chega e os resultados acontecem. Mas a máquina tem que estar rodando perfeita. Como é que a máquina roda perfeita? Se estiver protegida, se estiver dentro dos princípios corretos. Amém? Não baixa qualquer tipo de arquivo na tua máquina. Não navegue em qualquer lugar, porque vai existir perigos. Não vai por qualquer canto, ou não vai por qualquer vento de doutrina. Não, mas está dizendo ali que tem um irmão que faz isso, ou que disse aquilo outro, e que acontece o que aquele irmão diz. Ei, rapaz, toma cuidado com isso. Aleluia. Toma cuidado com essas coisas, porque essas coisas atrapalham a tua comunhão com Deus. Algumas pessoas, elas vivem correndo atrás de pessoas. Eu não estou dizendo que isso é errado. Se tiver um determinado irmão cheio do Espírito Santo que vai ministrar em algum lugar, você vai, fica livre, irmãos. Mas confere na palavra. O filtro tem que ser a palavra. Amém? O filtro para que entre no teu coração, se existe um arquivo que vai ser instalado na tua máquina, passa pela palavra primeiro. A Bíblia fala de uns crentes chamados crentes bereanos. Eita, o irmão falou, peraí, meu amigo, eu vou olhar se está na palavra mesmo. Vá lá e olhe. Amém? Nós não podemos estar somente sentados, observando, engolindo. Não, se ministrou, eu vou lá, ó, anota, traz um caderninho para a igreja, anota. Ei, rapaz, está na Bíblia. Se está com dúvida, vai no pastor e pergunta, vai no irmão e pergunta, mas não engole qualquer coisa. Esse negócio, não, tem uma maldição hereditária, não. Esse negócio nesse irmão, ele tem que fazer um negócio aí qualquer para tirar essa maldição. Que conversa é essa, irmão? São essas coisas que nos atrapalham em uma vida com comunhão com Deus. Sabia? Ah, mas tem um negócio lá que você passa por um vale de sal e tira os impostos ruins. Isso não existe, irmão. Aleluia. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí como é que eu vou viver? Uma vida de fé. Eu não preciso passar por nada natural. Eu já fui transformado pela palavra. Jesus já me libertou, então não tem espírito do demônio nenhum que vai entrar mais em mim. Porque dentro de mim agora habita o Espírito Santo. Você já viu na casa de Deus morar o diabo? Já pensou nisso? Não. Onde é que o diabo vai chegar perto da casa de Deus? Vocês e eu somos a casa de Deus, então o diabo não vai chegar para morar lá. Aleluia! Aleluia! São coisinhas simples, sabia? Mas que, se nós não tomarmos cuidado por não viver uma vida em Deus e andando com Deus, vamos ser enganados. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Você pode curvar sua cabeça para nós orarmos, queridos?
Pai, obrigado no nome de Jesus por essa manhã. Obrigado por você nos ensinar a viver uma vida em você, andando com você, meu Deus e meu Pai, meu Senhor, meu amigo. Obrigado porque nós podemos te chamar assim. Você nos concedeu esse privilégio, Senhor, de nos chamar você de amigo, chamar você de Pai, chamar você de Senhor. Obrigado por essa comunhão e eu oro, Pai, para que esse entendimento esteja nos nossos corações, no coração da tua igreja, a fim de que não nos esqueçamos nunca mais daquilo que somos em você, daquilo que podemos em você. Nós queremos viver uma vida plena. Se um homem na antiga aliança que não tinha o teu espírito pôde viver essa vida muito mais agora, Pai, nós valorizamos esse tempo. Nós sabemos que o teu espírito está habitando dentro de nós e por causa disso nós temos uma comunhão muito mais profunda. E esse entendimento, é sobre esse entendimento, Senhor, que eu oro sobre a tua igreja nessa hora, para que nós cheguemos amanhã, na segunda-feira, e nós não nos esqueçamos dessa comunhão. E se um dia se levantarem circunstâncias ou ventos desfavoráveis, que nós possamos estar arraigados nessa verdade, sabemos que nós estamos com você, andamos com você e vivemos com você. Em você nós existimos, em você nós nos movemos, Senhor. E por causa disso, nossa vida é um sucesso. No nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela sua palavra e pelo teu Santo Espírito em nós. No nome de Jesus. Amém.